6 perguntas que quase ninguém sabe responder quando você fala de dieta carnívora e metabolismo. Quando você começa a entender metabolismo e dieta carnívora, você para de discutir. Você começa a perguntar. E aí algumas perguntas deixam o ambiente bem silencioso. Primeira, se carne faz mal, por que ela é nutricionalmente mais densa do que a maioria dos alimentos? Pessoal, primeiro de tudo, que os próprios estudos da galera da dieta carnívora, eles trazem nos estudos que a dieta carnívora, ou o consumo de carne, não consegue aparar todos os nutrientes necessários, como ela tenta nos falar. Segundo ponto que a gente precisa falar, que uma dieta variada vai ser mais densa nutricionalmente falando do que uma dieta que se restringe a um consumo de um único alimento, como ela tenta nos falar, que é a base da dieta carnívora, como é o consumo de carne vermelha. Então, existem algumas pessoas que são mais restritas, que só consomem carne vermelha, existem outros que já são um pouco mais flexíveis, permitindo alguns outros alimentos ali, mas no final das contas, nutricionalmente falando, uma dieta variada vai ser mais interessante que se restringir a uma quantidade muito pequena de alimentos. Um outro ponto que a gente precisa falar é o quê? Que o consumo de carne vermelha, principalmente no que diz respeito ao consumo de gordura saturada, deve se limitar a 10% das calorias totais. Então não é que você não possa consumir gordura saturada, mas que o consumo dela deve ser limitado. Por fim, quando a gente fala do consumo de qualquer coisa, o que vai fazer você ter problemas é o excesso de qualquer coisa, e não o contexto isolado como ela tenta nos trazer. Carne tem proteína completa, B12 biodisponível, ferro M, creatina, zinco. Qual alimento vegetal entrega isso com a mesma eficiência? Segunda pergunta. Se carboidrato é indispensável, por que o corpo faz gliconeogênese? Porque você sabe que ele fabrica glicose sozinho, né? Mas isso acontece devido a um sistema de defesa do seu próprio corpo, devido ao jejum ou à privação alimentar, e não com uma evidência que o carboidrato se torna desnecessário. Sem falar que com as proteínas, com as gorduras, isso também acontece, até porque o produto final vai ser a produção de glicose. E por que ele prioriza gordura como reserva energética? Terceiro, se é só caloria, por que 2 dietas com as mesmas calorias geram respostas hormonais diferentes? Pessoal, quando a gente fala essa resposta hormonal, como subir a testosterona ou a questão da insulina, pessoal, essas flutuações no que diz respeito à testosterona, por exemplo, essas pequenas flutuações que acontecem em uma dieta com mais gordura em relação a uma dieta que é menos gordura, as oscilações são muito pequenas, o que não traz efeito significativo não só a nível clínico, mas a nível estético também. Quando a gente fala do contexto da insulina em relação a um contexto de uma dieta com mais carboidrato em relação a uma dieta com menos carboidrato, se isso impactaria em alguma coisa, a gente também já tem trabalhos mostrando isso, que o resultado acaba sendo o mesmo, principalmente no que diz a respeito na perda de peso. Porque insulina não é opinião, tá? É fisiologia. Quarta pergunta. Se a carne é a vilã, por que doenças metabólicas explodiram quando o consumo de ultraprocessados aumentou? Pessoal, primeiro de tudo, quando a gente fala de obesidade, é muito mais complexo do que uma associação como essa ou uma afirmação como essa que ela faz aqui pra gente. Quando a gente fala do contexto da obesidade, pessoal, nos últimos anos, além do excesso de caloria que as pessoas vêm consumindo, veio o aumento do sedentarismo. As pessoas começaram a se movimentar cada vez menos, passaram a trabalhar cada vez mais tempo sentado, sem falar que dentro desses fatores ainda tem outros fatores que a gente pode estar trazendo aqui. Fatores ambientais, socioeconômicos, ambientais, então, o acesso, a disponibilidade das coisas. Então, são diversos fatores ali, pessoal, que podem estar contribuindo para esse momento no qual a gente está vivendo. E não uma situação isolada, uma afirmação como essa, como ela tenta nos trazer aqui. Então, pessoal, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai fazer uma afirmação como essa, até porque quando se trata de obesidade, é algo muito mais complexo do que ela tenta nos trazer aqui. As pessoas pararam de comer carne e começaram diabetes tipo 2, obesidade, esteatose hepática. O que realmente mudou nas últimas Mudou décadas? o padrão das pessoas de antigamente para o padrão atual. As pessoas cada vez mais sedentárias e com consumo excessivo de calorias, o que contribui para o surgimento do sobrepeso. Esse sobrepeso vai contribuir para o surgimento da resistência à insulina, obesidade e aumento das comorbidades atuais. E não simplesmente uma situação isolada, como ela tenta nos trazer aqui. Quinto, se a dieta carnívora é tão perigosa,
Onde estão os ensaios clínicos mostrando dado metabólico consistente em relação a isso? Pessoal, além da gente ter bons estudos hoje que nos conseguem amparar cientificamente falando, vamos dizer que não tem evidência, né? Significa que a ausência de evidência evidencia a segurança no que ela tenta nos passar aqui. Se não tem segurança mostrando o outro lado, que seria o problema causal no qual ela tenta nos passar aqui, significa que ela tem evidências que possam amparar a segurança no que ela tenta nos falar aqui? Porque crítica sem dado é só ruído. Sexto, se equilíbrio funciona para todos, por que tanta gente vive no efeito sanfona? Pessoal, isso daqui, para finalizar, quando a gente fala do reganho de peso, existem diversos fatores que contribuem para o mesmo. Tanto que é por esse motivo que a obesidade é algo complexo, não se limita apenas ao contexto nutricional, comportamentais, ambientais, socioeconômicos, entre outros fatores que a gente pode estar falando aqui. Então, a obesidade não se limita simplesmente a você fazer uma dieta e achar que vai ter sucesso nela. Isso não acontece com a dieta tradicional e não vai acontecer com a estratégia no qual ela tentamos passar aqui a respeito da dieta carnívora. Então, só para você ter ideia, os estudos hoje trazem que a chance de você reganhar peso novamente é de 1 a 5 anos. Só para você ter ideia. Por quê? São diversos fatores que podem estar contribuindo diretamente ou indiretamente para que você volte a reganhar peso novamente. E não simplesmente achar que uma dieta X ou Y vai ser o principal fator que vai garantir o seu sucesso dentro do que diz respeito ao emagrecimento. Existem diversos fatores que contribuem para o mesmo, e não simplesmente uma dieta especificamente falando. E um outro ponto que a gente precisa falar é que quando a gente pega as pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento, além delas acharem uma dieta que elas conseguem manter na maior parte do tempo, a gente vê outros fatores associados como o alto nível de atividade física. A gente tem estudos mostrando hoje que as pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento, elas tinham um alto nível de atividade. Significa dizer o quê? Que elas se movimentavam mais, que elas controlavam mais suas dietas, que ela tinha um controle ali do que estava envolvido, não só a respeito da dieta, mas de todo o contexto envolvido, para que não só se chegasse ao emagrecimento e conseguisse se manter esse resultado por muito tempo. Talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez seja a estratégia errada. Então, Pessoal, estratégia errada. Cara, primeiro de tudo, pessoal, a melhor estratégia é aquela que você consegue seguir. Ponto final. Não existe a melhor estratégia, não existe a melhor dieta. A melhor dieta, pessoal, é aquela que você consegue seguir. Então, quando ela tenta trazer a estratégia errada, como se o que você faz atualmente é errado e o que vai dar certo para você a partir de agora é a estratégia no qual ela tenta nos passar aqui. Mas não existe isso. Não existe garantia que você vai fazer a dieta X ou Y e isso vai ser melhor para ti. Pessoal, o simples fato de você organizar a sua rotina, controlar não só do fator qualitativo para o quantitativo, e você consegue manter isso por longo prazo, isso vai ser o melhor para ti. Por mais que não tenha nome, não seja uma dieta carnívora, não seja uma dieta low carb, se você consegue manter, se você consegue ter o controle das variáveis ali que vão te proporcionar perda de peso, tá valendo, pessoal. Isso vai ser o melhor para ti, tá bom? entender metabolismo muda muito a forma como você enxerga o mundo. Você para de repetir frases prontas e você começa a exigir coerência. E quando você faz as perguntas certas, muita narrativa desmorona. E agora eu quero saber de você. Qual pergunta você já fez e ninguém soube responder? Bom, pessoal, o react de hoje foi isso. Primeiro de tudo, né? Que ela tenta trazer essa narrativa aqui, trazendo um problema para se vender uma solução para ti. Basicamente é isso. Beleza? Então, que fique claro para você, pessoal. Hoje, só para você ter ideia, as evidências a respeito da dieta carnívora são baixas. Inclusive, o próprio pessoal que defende a dieta carnívora traz como a dieta carnívora não consegue ofertar todos os nutrientes necessários. O consumo de gordura saturada deve se limitar a 10%. E uma dieta variada vai ser nutricionalmente mais interessante do que você se restringir a carne ou uma variedade muito pequena de alimentos, como ela tenta nos trazer aqui. Porque quando você pega o contexto da dieta carnívora, existem vários modelos que estão sendo aplicados hoje. Não existe nenhum padrão. Existe aquele pessoal que vão ser um pouco mais liberal, aquele pessoal que vão ser um pouco mais restrito. Então, né? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.